Olá! Hoje nós vamos falar sobre um livro super especial que fala sobre hábitos, uma coisa muito importante no nosso dia a dia. O livro se chama Hábitos Atômicos, do James Clear. Ele é pela editora Alta Life, tem 320 páginas e foi editado, publicado inicialmente em 2018. Vamos lá? O livro do James Clear é muito rápido de ler, tem capítulos muito curtos e ele é muito objetivo, não é prolixo. E é muito interessante ver o desenvolvimento do pensamento dele quanto aos hábitos. Ele fala que o hábito tem que ser claro, atraente, fácil e satisfatório. E o fluxo de um hábito é o desejo, o estímulo, a resposta e a recompensa. Então, o desejo tem que ser claro, o estímulo tem que ser atraente, a resposta tem que ser fácil e a recompensa tem que ser satisfatória. Esse é o ponto principal. James fala para você dividir o processo em várias pequenas partes e fazer um incremento de 1% em cada uma dessas partes. Quer dizer, 1% de melhoria em cada uma dessas partes, sem pressa, sem desistência e sem pausa, vai permitir que ao longo do tempo esse hábito, e essa ação que você quer fazer não se some, mas ele seja exponencial, ele se multiplique e aí vira-se um hábito atômico, quer dizer, com grande potência. O autor fala que os hábitos são os juros compostos do aperfeiçoamento. Então, esse é o argumento central do livro. Mas agora a gente vai falar alguns pontos que foram muito importantes e me chamaram a atenção. O primeiro deles, preste atenção e se preocupe com a trajetória, não o resultado final. Ele faz um comparativo muito legal com um piloto de avião, que ele coloca em graus a rota. E se você mudar em 1 grau a rota, que vamos supor, você está indo dos Estados Unidos para Singapura, se você mudar em 1%, você para em outro país completamente diferente. Quer dizer, essa diferença incremental ao longo do tempo vai fazer um impacto muito grande no seu resultado. Então, fique de olho na trajetória e não no destino final. Essa é a sua primeira preocupação. Porque o resultado não tem a ver com as suas metas, mas eles são a mensuração tardia dos seus hábitos. Eles têm a ver com o sistema e com a metodologia que você aplica durante o tempo. E o tempo é o seu aliado. Ele aumenta a margem entre sucesso e fracasso. E com bons hábitos, o tempo se torna um grande aliado. O objetivo é criar hábitos que fazem uma mudança de identidade, quer dizer, que tocam no mais profundo do seu ser, na sua visão de mundo e na sua crença. O que é identidade? É um ser que se repete, quer dizer, é a constância daquela ação. E quando você quer atingir um objetivo, o que você tem que se perguntar na visão do James Clear é o seguinte: qual é aquele tipo de pessoa que já alcançou aquilo? Por exemplo, eu quero ter um corpo X. Como é aquela pessoa que já tem um corpo X? E não eu quero conseguir um resultado Y. Não, você tem que perguntar como é essa pessoa, o que essa pessoa faz, em nível de identidade, para você trazer esses valores, essa crença e mudar num nível mais profundo, focando no seu eu e não no resultado final. E ele dá 3 dicas iniciais. Primeiro, pegue seus hábitos diários, classifique eles em positivo e negativo e pergunta para cada um desses hábitos: esse hábito reforça a minha identidade? Ele reforça o que eu quero me tornar? Cada micro hábito tem que ter um link direto com a sua identidade objetiva, com o seu objetivo de identidade. Segundo, fale, externalize o seu hábito para trazer consciência dele. Terceiro ponto, aponte
uma implementação, uma intenção de implementação do hábito com a frase eu irei, verbo, no horário e no local X. Então, esse hábito, ele é objetivo, ele é especificado, né, em tempo e em espaço. Ele fala, torne o estímulo de um hábito bom claro e o estímulo de um hábito ruim inexistente, invisível. Ele fala uma frase super legal que é o seguinte: cada hábito deveria ter um lar, quer dizer, deveria ter um espaço para a sua finalidade. Ele fala que o contexto é muito importante para o hábito, né? E que você deve criar hábitos conexos um depois do outro. Por exemplo, se você quer fazer um exercício, você tem que preparar a sua casa, o seu quarto, para quando você acordar, por exemplo, você já ser guiado para aquela ação, né? Sua roupa já separada, o seu relógio já com um timer e com a programação já feita, o café da manhã já pré-preparado na geladeira. Então você, com o contexto e o seu local, ele tem que ser criado e ele tem que ser organizado para facilitar os seus hábitos positivos e deixar invisíveis os hábitos negativos, que é comer melhor. Não compra a comida, você não compra aquela Coca-Cola, não compra aquele chocolate, porque não vai ter, você não vai ver, vai se tornar invisível e vai ser mais fácil para você fazer aquele hábito depois. Então, o contexto se torna prioritário nesse sentido. Toda ação é tomada pela sua antecipação. O que quer dizer? A gente toma ação porque a gente espera antecipadamente que a recompensa no futuro seja satisfatória. Então, o hábito atual, ele tem que ser bem atraente. Porque a recompensa muitas vezes não é imediata, não é tão rápida quanto a gente espera. Nada melhor para alcançar um objetivo do que uma tribo ou um objetivo comum compartilhado. A identidade compartilhada reforça a identidade pessoal. E aí eu trago o exemplo, por exemplo, que eu uso o meu Apple Watch, e aqui tem algumas pessoas que eu sigo, fazem exercícios, eu faço desafios, eu vejo elas seguindo, e também pode ser muito interessante você, por exemplo, ter um clube do livro para te estimular a ler. Tem alguns clubes de livros interessantes que você pode fazer assinatura, pode fazer algum crossfit, por exemplo. A questão do crossfit é muito interessante porque cria uma identidade, um grupo muito junto, né? Tem os dialetos próprios, tem, né, as siglas próprias, tem os marcadores, tem quem consegue mais atingir certos exercícios ou metas. Então o box de CrossFit cria uma comunidade, e isso que ele fala que é muito importante. Uma tribo e uma comunidade vão reforçar aquela identidade pessoal e vão te ajudar a atingir seus objetivos comuns, né? Então, junte-se a pessoas que estão querendo a mesma coisa que você, que isso vai te ajudar demais, seja no exercício, seja na comida, seja em leitura, seja em objetivos profissionais, por exemplo. Outra dica que o James dá é o rastreamento do hábito e como isso é importante. Aqui a gente já tem algumas coisas de rastreamento do hábito, né? Você tem o tempo que você correu, andou, batimentos cardíacos, então você tem toda uma métrica para você seguir ali. Mas se você não tem isso, você faz um diário, uma agenda, coloca uns post-its, né? Marca no calendário os dias com umas bolinhas. Eu costumo fazer muito isso. Dia que eu consegui fazer um exercício, marca com uma cor. Dia que eu consegui acordar no horário X, marca com outra. Dia que eu consegui terminar um objetivo, marco com outra. Então, a evolução visual do seu hábito é muito importante. Aquelas fotos, né, do corpo de antes e depois, por exemplo, te ajudam
a ver a evolução, e isso é muito importante. Então rastreie, metrifique, coloque números, metas, dados, a evolução, né? O peso, a quantidade de livros, a quantidade de páginas, o salário que você ganha, né? E aquilo que vai aumentando a cada vez, né? E faça isso de forma visual. É gráfico, cores, métricas e uma forma fácil, que está sempre na sua cara, né? Uma agenda, um diário que está com você, alguma coisa no celular que te ajude com isso. Uma dica seria fazer um contrato, entre aspas, social, né? Público, numa rede social, por exemplo. Aquelas pessoas que colocam assim, olha, hoje eu começo um desafio X. E aí tem pessoas acompanhando, seguindo. Aquilo se torna um contrato ou um acordo público de você consigo mesmo para um objetivo que pessoas podem seguir, interagir e até te cobrar, né? E saiba, um hábito se forma pela frequência e não pelo tempo. Não adianta você dizer, eu faço isso há 10 anos e nada, não vejo resultado. Porque uma pessoa que às vezes faz isso há 1 ano, mas com mais frequência, mais repetição, diariamente, de repente, tem um resultado bem melhor. Então, não é o tempo, é a frequência e a assiduidade que você faz aquele hábito, que você consegue um resultado. A água fervendo endurece um ovo e amolece uma batata. Na vida, a gente não tem direito de escolher se a gente nasce um ovo ou nasce uma batata, mas a gente tem direito. E a gente tem que saber escolher aonde a gente tá e o que te influencia. Então, você sabe, se você entrar numa água fervendo, sendo um ovo, você vai ficar durinho. E se você for uma batata, você vai amolecer. O que ele quer dizer com isso? Sempre esteja no limiar da sua capacidade, né? Para você conseguir entrar num ponto de fluxo. O hábito tem que estar muito próximo das suas predisposições, dos seus talentos e das suas habilidades, para que você consiga chegar nesse momento de fluxo. O último ponto é que você tem que se apaixonar pelo tédio. Isso mesmo, é difícil, é repetitivo, é frequente e a recompensa, ela é muitas vezes tardia, ela vem depois de muito tempo e muito esforço. Por isso que o hábito, ele tem que ter muito a ver com você e com a sua identidade, com suas habilidades, com as suas predisposições, para você seguir um caminho incremental de 1% a cada micro hábito. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante do resumo desses hábitos atômicos e que você consiga fazer de que cada micro hábito vai se somando e se multiplicando com o tempo na sua vida. Obrigada, continue com a gente com mais vídeos, com mais livros e participe aqui, escreva, curta, compartilhe, ajude aqui o nosso canal. Obrigada!